compartilhe. Graça e paz, irmãos. Nós estamos aqui mais uma vez para estar compartilhando uma palavra com a igreja. E estamos aqui no treinamento de líderes, que nós chamamos de Tadel. E eu quero que você abra sua Bíblia comigo em Jeremias, profeta Jeremias, capítulo 20, versículo 9. Jeremias, capítulo 20, versículo 9. Acompanhe na sua versão, eu vou estar lendo aqui na versão linguagem de hoje, nova tradução da linguagem de hoje. Diz assim a palavra do Senhor: mas quando penso, vou esquecer o Senhor e não falarei mais em seu nome, então a sua mensagem fica presa dentro de mim e queima como fogo no meu coração. Estou cansado de guardá-la e não posso mais aguentar. Pai, nós queremos te glorificar mais uma vez nesse momento, Pai, e te exaltar e bendizer pela tua fidelidade, pelo teu amor infinito, insondável, Senhor Deus. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor tem nos dado a oportunidade de estarmos, Pai Santo, querido Deus, lendo, Senhor Deus, compartilhando, Senhor Deus, aproveitando, absorvendo, Deus, a tua palavra que tem sido ministrada nesses tempos, Pai, em todos os locais, Pai, em todos os lugares do mundo. Pai Santo querido, muito obrigado, Deus, pela igreja que está reunida na sua casa nesse momento. São com certeza dezenas de casas, Pai, em que vão estar ouvindo a tua palavra, que estarão abrindo a Bíblia, Senhor Deus, para ouvir, para ler a tua palavra, para acompanhar a tua palavra, Senhor Deus. Isso realmente é uma bênção maravilhosa, Pai. Aprove o Senhor, Pai, nos conduzir retamente nesse propósito, Senhor Deus, até que possamos nos ajuntar outra vez, Pai. Nós queremos te glorificar, ó Deus, por esse momento, Senhor. Abençoa cada coração, Pai, abençoa cada vida, Pai. Abençoa, Pai Santo, querido, o nosso entendimento, abre o nosso entendimento para que possamos entender perfeitamente, Pai, aquilo que o Senhor quer revelar às nossas vidas nessa noite, Pai. Nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo, amém e amém. Eu quero estar falando para a igreja nesse momento, sobre o tema que a gente tem desenvolvido, né, no decorrer desse tempo, liderança que liberta. Hoje a gente vai estar falando da parte 2, que é visão. Na vez anterior eu falei liderança que liberta sobre metas, e quero até relembrar um pouco daquilo que a gente falou sobre metas, coisa muito importante para a igreja, né? E metas, ela não se define como uma coisa isolada, não é uma coisa específica para alguém, não faz parte de uma liderança da igreja, mas a meta faz parte do corpo. E o corpo tem que se envolver, então todas as metas, elas têm que ir de encontro ao coração das pessoas, porque se não for de encontro ao coração das pessoas, a gente não vai conseguir os resultados que nós estamos precisando. Isso porque no nosso meio, igreja, no nosso corpo, né, no meio da igreja, nós temos pessoas que pregam, que ensinam, que oram, pessoas que aconselham, organizam, escrevem, pessoas que fazem coisas muito melhor do que nós, liderança, pastores, de uma forma geral. Então nós temos que realmente dar oportunidade para essas pessoas de nos ajudarem. Então as metas, quando nós definimos, elas têm que ir de encontro ao coração dessas pessoas para que nós possamos ter os resultados efetivos que nós precisamos. Por isso nós precisamos realmente assim juntar todo o povo, né? Levar essa proposta para toda a igreja, para todo o corpo, para que eles trabalhem junto conosco nisso aí. Tem um homem chamado Gerald Coates, ele é líder da equipe pioneira, e ele diz o seguinte: sou um generalista, mas sou o que sou hoje porque estou cercado de especialistas. Isso é muito verdade, porque, como eu falei, tem pessoas que pregam, ensinam, oram, aconselham, organizam, escrevem muito melhor do que nós. E nós temos que nos valer dessa habilidade, dessa capacidade, desse dom, desse talento, dessa pessoa ou dessas pessoas, para que elas nos ajudem a chegar aos nossos objetivos. Um outro fator interessante também, Mark Zuckerberg, do Facebook, Jeff Bezos, da Amazon, Bill Gates, da Microsoft, o falecido Steve Jobs,
eles tinham o mesmo entendimento disso, eram generalistas cercados de especialistas. E com certeza são empresas, foram pessoas que estão se dando muito bem nos seus negócios, se deram muito bem no passado, exatamente porque eles reconheceram que são pessoas, não são pessoas isoladas, eles precisam usar o talento daqueles que estão ao redor deles. Isso não é diferente também para a igreja, nós precisamos chegar a essas pessoas, né, e fazer um corpo em que a gente realmente possa crescer juntos. Um outro fator importante também nas metas que a gente tratou na vez passada, é que ela tem uma escala. Essa meta tem uma escala. Ela tem realmente um objetivo, ela tem que ser certa para a instituição naquele momento, e ela tem que realmente, como foi dito antes, chegar ao coração das pessoas. E nessa escala, se essas metas forem muito altas, as pessoas podem falar assim, olha, realmente elas são inalcançáveis, então eu não quero fazer parte desse negócio. Da mesma forma que se elas forem muito baixas, elas não causarão interesse e também não causarão entusiasmo na pessoa. Não vai chegar no coração da pessoa para que ela se aliancie conosco. Se elas forem muito distantes, difícil de participar, difícil de uma participação também imediata, porque a pessoa pode imaginar assim, olha, muito distante, então vou ter muito tempo para mim pensar nisso. E aí eu vou fazer 1 milhão de coisas até pensar naquela meta que foi estabelecida, né, pela instituição, pela comunidade. Isso é muito interessante a gente pensar dessa forma. E quanto à visão, o que você pensa sobre visão? O que você já ouviu sobre visão? Você conhece, por acaso, a visão da igreja, da Comunidade Batista da Paz? Se você conhece a visão da igreja, você se aliançou com essa visão? Você realmente já fez alguma coisa para que esse objetivo seja alcançado? São perguntas que a gente faz para nós mesmos, para saber assim, por que eu estou numa comunidade, estou numa instituição, com certeza ela tem um caminho a seguir, será que eu conheço, será que estou sendo parte disso? Como é que eu vou agir, como é que eu vou atuar? Os meus talentos eu vou colocar à disposição, os meus dons eu vou colocar à disposição, né, da liderança da igreja, do corpo, para que esse corpo realmente consiga seus objetivos, seja mais eficaz naquela proposta que nós estamos realmente fazendo e levando ao corpo. A visão não é simplesmente ter interesse pelo futuro, mas ter capacidade para lidar com o futuro. Muito interessante isso. A gente realmente identificar oportunidades, possibilidades, a gente saber que é uma coisa que nós não estamos pensando lá na frente só, simplesmente isso. Mas nós temos que ter realmente a capacidade, a habilidade de tratar com isso, porque quando nós chegarmos lá na frente, nós vamos nós teremos que alcançar essa habilidade, essa capacidade para agir nos momentos certos. Identificação de oportunidades e possibilidades, mostrar caminho e apontar direção para aquelas pessoas que estão conosco, discernir como responder a futuros eventos e prováveis desvios do objetivo. Se a gente não tiver isso proposto no nosso coração, no nosso bojo de atividades, né, no nosso esboço do que nós vamos fazer, no que nós pensamos, quando chegarem as dificuldades, quando chegarem esses desvios que a gente não previu agora, realmente a gente vai ter dificuldade com isso. Então, nós temos que ter discernimento para saber lidar com isso quando no futuro isso vier a acontecer. Uma outra coisa importante na identificação de oportunidades e possibilidades, fé e análise inteligente do cenário social e espiritual. A gente não pode simplesmente se ater na coisa que é espiritual, então só o social. Nós temos que ter fé inteligente, discernimento disso, para que a gente possa estabelecer a nossa visão de uma forma que seja realizada com eficácia. Manter o foco, o objetivo para realizar os fatos. Foco, objetivo, o que nós estamos pensando em fazer?
A partir do momento que a gente mantiver o foco nesse objetivo, nós vamos chegar aos fatos, nós vamos chegar às realizações. Se a gente não nos preparar para isso, certamente a gente não vai conseguir realizar aquilo que nós estamos querendo realizar. Adquirir o hábito de examinar tudo e avaliar o potencial e as possibilidades de tudo. Deixa eu repetir para você. Adquirir o hábito e examinar tudo e avaliar o potencial e as possibilidades de tudo. A cada momento, a cada ação que nós estabelecemos. Vamos imaginar que a gente realmente resolva fazer um evangelismo em determinado lugar. Isso foi colocado no nosso coração. Vamos imaginar que a gente quer plantar uma igreja em algum lugar. Nós temos que realmente nos acercar de tudo, de todas as possibilidades, dos desvios que possam acontecer, potencial que pode acontecer, as pessoas que se achegarão a essa comunidade, a esse trabalho que nós vamos fazer, o público-alvo que nós queremos atingir. Isso tudo é muito importante para que a gente tenha objetivos. Se isso não for feito dessa forma, podemos correr o risco de plantar uma igreja em determinado lugar e daqui a pouco, quando vindo as dificuldades, a gente fecha as portas e a gente não vai a lugar nenhum. Estabelecer algum trabalho, alguma atividade, algum bairro, nós temos que realmente avaliar todas as possibilidades, as pessoas, a aceitação das pessoas. Isso faz parte de uma visão da igreja que está no conjunto, tanto isoladamente na questão das metas, como na questão da visão também. Um outro fator importante, redimensionar sempre que necessário. A gente não pode fazer uma coisa estática, a vida não é estática, tudo muda. Alguns anos atrás, quem imaginava que a gente estaria andando pela rua de máscara? Hoje nós estamos. A gente vai ter que se adaptar. Então nós temos que redimensionar sempre que for necessário, nós vamos ter que redimensionar, vamos ter que chamar as pessoas envolvidas, vamos ter que levar isso para a comunidade, vamos discutir as situações, nós temos que estar aberto para essas coisas. Se nós olharmos para Neemias, por exemplo, ele foi um exemplo disso. Quando ele teve o discernimento de ir para Jerusalém, reconstruir os muros, ele estava exatamente a 1.300 quilômetros de Jerusalém, estava em Suzã, que tinha essa distância de 1.300 quilômetros. Mas ele foi desenhando cada passo de quando ele chegasse em Jerusalém, o que queria fazer, a partir do momento da questão que ele queria, do amparo do rei, né, da possibilidade de o rei ajudar, da segurança que ele tinha para fazer aquilo, das pessoas que iriam ajudar na reconstrução do muro. Tudo isso fez parte da visão de Neemias. Em cada momento desse, em cada situação dessa que ele passava, ele ia realmente ajustando para que ele tivesse sucesso como ele teve. Isso é muito importante. Isso, querido, é foto. Nós temos 3 coisas interessantes na nossa visão: foco, objetivo, fatos, realização, e nós temos que ter foto. Nós temos que ter presença nisso. Porque se a gente não tiver presença nisso, a gente também não vai conseguir realizar muitas coisas. Vocês vão entender por que isso é importante. Um outro fator interessante na questão da capacidade de lidar com o futuro, no interesse, não só no interesse pelo futuro, mas na capacidade de lidar com esse futuro, é que essa visão ela consiste na percepção do desconhecido. Então, quando você tem uma visão, e isso é uma coisa que a gente não trabalha muito no nosso meio, embora a gente saiba que isso é um dom, tem pessoas que têm essa habilidade, essa capacidade, muitas vezes ela não aprendeu de ninguém, ela não sentou no banco de escola, mas isso é nato, ela já tem essa capacidade. Não consiste, tem pessoas que realmente veem o futuro, veem as coisas, desenham aquilo que vai acontecer aqui. E nós temos que nos valer disso também. Então, consiste na percepção do desconhecido, coisas que a maioria das pessoas não veem, mas um líder visionário, ele consegue visualizar aquilo que vai acontecer na frente.
E quando eu falo isso, eu não estou falando simplesmente no âmbito da igreja. Eu gostaria que você entendesse que na sua casa, na sua família, no seu trabalho, isso faz parte da nossa vida no todo, no nosso cotidiano, seja ele no trabalho, seja ele familiar, seja ele no religioso. Isso faz parte do nosso dia a dia e nós temos que saber lidar com essas coisas. Um outro fator interessante, sentimento instintivo ou previsão antecipada do que ainda não existe. É uma pessoa que realmente vê além daquilo que as pessoas normais não conseguem ver. Se nós considerarmos essa qualidade da liderança em alto nível, temos que qualificar nossos líderes com essa característica. Isso é uma verdade absoluta, né? Homens e mulheres visionários, nós temos com certeza dons e Deus distribuiu os dons. A gente sabe pela palavra que Deus deu dom para as pessoas, conforme, né, a sua vontade para a edificação do corpo. Então, cada um de nós tem uma habilidade que talvez o outro não tenha, por isso que a gente se chama corpo. Porque a minha mão não poderia ser uma mão simplesmente se não tivesse, ela dependeria do pé, depende dos olhos, depende da cabeça, depende do resto dos meus membros. Assim também o corpo na igreja. Nós temos pessoas com uma habilidade que o outro não tem. Juntando tudo isso, a gente vai conseguir chegar ao nosso objetivo com mais rapidez. Isso é muito importante para nós. A gente realmente descobrir no nosso meio pessoas que tenham essa habilidade, que tenham essa capacidade de antever as coisas que vão acontecer, uma percepção daquilo que elas estão planejando, sabendo que elas vão chegar a um objetivo. Isso é uma coisa que existe muito e nós temos que nos valer disso. No nosso caso aqui da Comunidade Batista da Paz, você que é membro da igreja, converteu aqui, você que nasceu aqui na comunidade, você que veio de outra igreja, mas também que passou pelo curso de membresia, você com certeza ouviu falar da visão da igreja. Eu quero só relembrar você qual é a visão da Comunidade Batista da Paz. Diz o seguinte: nossa visão eclesiástica segue o modelo bíblico de ser uma comunidade evangélica com o encargo de edificar uma igreja de vencedores, onde cada membro é um líder e cada casa uma célula. Deixa eu repetir para você, com certeza você possa ter esquecido. Onde cada membro é um líder e cada casa uma célula. E se eu perguntar para você que está me ouvindo nessa noite, você tem uma célula na sua casa? Você se acha um líder? Você de fato é um líder? Querido, isso é muito importante. Você pode dizer assim: não sou um líder, mas você é um líder. Se você é um sacerdote, você é um líder dessa família. Você é um sacerdote dessa família. Você reúne numa igreja, a primeira igreja que você reúne realmente a sua família, a sua casa. Quando você presta conta para Deus, a primeira igreja que você vai prestar conta é a sua família. Então você é um líder. A sua casa, na verdade, é uma célula. A sua casa é uma igreja. E você não pode dizer que você não tem essa capacidade, essa habilidade para fazer isso. Afinal de contas, Deus te chamou e você se tornou um marido, uma esposa, né, gerou filhos. E você tem uma descendência, você é responsável por essa descendência. Então, o que a proposta, que a visão da igreja tem, é simplesmente despertar em você essa capacidade de você dirigir essa igreja que existe na sua casa, como um líder, como um sacerdote. E continua dizendo a visão da igreja, conquistando assim a nossa geração para Cristo. Então, o fato de nós sermos um membro, líder na nossa casa, e a nossa casa uma célula, nós vamos trabalhar para que nós possamos conquistar essa geração para Cristo. Que geração, pastor? Nossos amigos, nossos vizinhos, a palavra chama isso de oikos. Quando você ler na palavra, nas cartas, você vai ver muito falando na casa de alguém, né? A igreja que reunia na casa de alguém.
palavra lá no grego é oikos, e oikos não significa simplesmente uma família, uma casa, afins, famílias, membros afins, familiares, consanguíneos, mas significa também aquelas pessoas que fazem parte do seu relacionamento, pessoas que trabalham com você, pessoas que estudam com você, seus vizinhos, pessoas da sua academia, pessoas de diversas atividades que você faz parte do seu oikos. Então você tem que conquistar essa geração, para Cristo. É um dever nosso conquistar essa geração para Cristo. É um dever nosso levar essa palavra para essa pessoa que muitas vezes pode estar desesperada, angustiada, sofrendo, e não vê caminho, está perdida no mundo, não sabe por que veio, não sabe por que nasceu, não sabe para onde vai. Então você é responsável por esse oikos, por essa casa, em nome do Senhor Jesus Cristo. Um outro fator interessante: pessoas não seguem sonhos, projetos, ideias ou modelos. É verdade. Realmente, às vezes a pessoa pode ter um bom projeto, um excelente projeto, mas ela não chama, ela não consegue juntar ninguém, ela não consegue entusiasmar ninguém, estimular, motivar, persuadir ninguém. Porque realmente não é o projeto dela que vai fazer com que a pessoa siga, mas ela mesma. Então, se você colocar isso no seu coração, que pessoas não seguem sonhos, nem projetos, nem ideias, nem modelos, pessoas seguem pessoas. De fato, pessoas seguem pessoas. Por isso que você muitas vezes vê igrejas, a gente sabe de igrejas que se separam, que racham, e vai um para cada lado, porque gente segue gente, não foi o modelo que atraiu. Às vezes, assim, não é um bom louvor, não é uma boa palavra, mas uma pessoa que atraiu alguém, persuadiu alguém, para que viesse ao culto e ali ela se rendesse ao Senhor, entregasse a sua vida a Jesus e aí permanecesse. Um outro fator interessante: para que as pessoas sigam esse líder, é necessário muito mais que sonhos, que projetos, que ideias e modelos. Necessário relacionamento. Essa é a base da nossa convivência, base daquilo que nós precisamos para estimular essas pessoas, para motivar essas pessoas, para persuadir essas pessoas. Nós temos grandes igrejas, tipo a igreja do pastor David Chu, a igreja do pastor Mário Vegas, a igreja do Cash Luna e tantos outros homens, Ralph Neighbor, igrejas, megas igrejas, e eles têm uma coisa comum entre eles lá, que eles falam assim: olha, você não está proibido, mas está desaconselhado a falar de Jesus para alguém que você não tenha gerado com essa pessoa um relacionamento. E como você gera um relacionamento? Alguém diz assim: olha, está chegando, você mora em determinado lugar, uma rua, um bairro, está chegando uma mudança, você sabe que uma pessoa está mudando para que perto da sua casa, então você prontamente se dispõe a ajudar a carregar aquela mudança. Você vai gerando um relacionamento. Se alguma pessoa está precisando, gera um relacionamento na academia onde você vai, na caminhada, nos trilhos de bicicleta, de moto, não sei. Você vai gerando um relacionamento que é uma ponte para você compartilhar o Evangelho, compartilhar aquilo que Jesus fez na sua vida, testemunhar daquilo que Jesus fez na sua vida. Contar um pouco da sua história para essa pessoa. Fica muito mais fácil, muito mais firme, é muito mais eficaz isso do que simplesmente você realmente encontrar alguém por acaso. Isso não quer dizer que não aconteça. Fala para ela e essa pessoa vai, se converte, permanece. É muito raro. As pesquisas dizem que isso aí é muito raro. São muito raras pessoas que, por evangelismo, elas recebem uma palavra, recebem um panfleto, você falou ali rapidamente, e ela vai na sua igreja e ela permanece ali. Isso é muito raro. As pesquisas apontam mais as pessoas que permanecem quando você gera um relacionamento com elas e elas vão seguindo avante. Um outro fator interessante, na última palavra que eu dei sobre metas,
No final, um irmão me procurou e falou assim: ó, pastor, quando eu falei da questão assim de a gente dividir isso com os irmãos, com aqueles que ensinam, pregam, oram, aconselham, organizam melhor que nós. Se eu recebi a palavra de Deus, recebi a mensagem de Deus, por que que eu tenho que dividir com outro? E aí, simplesmente, a mensagem, eu quero que você abra comigo no Êxodo, capítulo 4. Não dei essa palavra para o pastor Reinaldo, mas eu quero que você leia comigo. Êxodo, capítulo 4. Respondendo essa pergunta para o irmão que me fez e também para você que tem alguma dúvida. Por que que você tem que compartilhar essa visão? Por que que você tem que compartilhar essa meta? Por que que você tem que chamar o outro, né, para dividir? A palavra diz no Êxodo, capítulo 4, versículo 15 e 16, o seguinte: o Senhor, porém, lhe disse. Isso quando Moisés estava questionando Deus, né, que ele não deveria ir porque ele não sabia falar e aquela coisa toda. O Senhor, porém, lhe disse: assim, qualquer que matar. Desculpa, estou errado, estou em Gênesis, me perdoem. Êxodo capítulo 4, versículo 15. Diz assim a palavra do Senhor: tu, pois, lhe falarás e lhes porás na boca as palavras, eu serei com a tua boca e com a dele, e vos ensinarei o que deveis fazer. Ele falará por ti ao povo, ele te será por boca e tu lhe serás por Deus. Muito interessante essa palavra, porque assim, a mensagem veio para Moisés, a palavra veio de Deus para Moisés, a missão veio de Deus para Moisés, mas quem transmitiu foi Arão. Então, queridos, nós não temos que ser um exército de um homem só. Seguramente nós não somos e não temos que ser um exército de um homem só. Nós precisamos de pessoas. Aquilo que o Senhor Deus nos fala, nós não temos que reter para nós. Nós não temos que achar que somos absolutos em fazer isso sozinho, porque vai chegar um momento que a gente vai se cansar. Nós não vamos conseguir. Nós não vamos ter resultado se a gente tentar fazer isso sozinho. Por isso que nós temos aí dezenas, centenas de pessoas a quem a gente possa recorrer para nos ajudar. Cada trabalho que nós fizermos, cada empreendimento que a gente tentar, nós temos que recorrer às pessoas. Porque muitas vezes Deus nos dá realmente a visão, ela nos dá a missão, nos dá as metas, mas existem pessoas que vão nos ajudar a gente alcançar esse nosso objetivo. Em nome de Jesus. E eu quero ler um último texto com você. Está em Atos, capítulo 17, versículo 6. Atos, capítulo 17, versículo 6. Diz assim a palavra do Senhor: porém, não os encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades, clamando: estes que têm transtornado o mundo chegaram até aqui. Vou ler também o 7. Os quais Jason hospedou, todos estes procedem contra os decretos de César, afirmando-se Jesus, outro rei. Muito interessante, queridos, essa palavra, nesse contexto, né, de liderança, e nosso tema é liderança que liberta. Muito interessante isso, porque tudo que nós fizermos, se realmente não chamar a atenção de alguém, se isso não desgostar alguém, né, se o nosso trabalho realmente estiver muito calmo e tranquilo e sereno, nós temos que ficar preocupados com isso. Porque se for dessa forma, a gente não está fazendo o que nós deveríamos fazer. E se você ler
capítulo de Atos, você vai ver que os apóstolos estavam indo para todos os locais, né, pregando, falando para as pessoas, para as autoridades. Paulo mesmo aqui chegou nessa parte e falando com autoridade, então desgosta, vai desgostar. E nós, como líderes, você aprendeu que você é um líder na sua casa, você tem que transtornar algum lugar onde você está. Você tem que incomodar algum lugar onde você está. Essa visão que Deus te deu, esse poder, essa autoridade que Deus te deu, você tem que levar ele à frente, você tem que mostrar, você tem que aparecer. Porque se você não aparecer, então, assim, você realmente foi salvo simplesmente para ser uma pessoa neutra, escondida. E não é isso que o Senhor nos chamou para fazer. O próprio Jesus, lá no capítulo 11 de João, eu acho isso tremendo, ele um pouco antes de ir, né, ver a questão de Lázaro, ele foi lá para Betânia, e voltando outra vez, os apóstolos falaram assim: a gente quase que morre nesse lugar. Ainda há pouco o pessoal estava querendo nos apedrejar, você vai estar querendo voltar para lá? Vai querer morrer? Então, queridos, nós não temos que ter esse sentimento de que a gente não tem que incomodar as pessoas, que a gente não tem que falar, que a gente não tem que expor, né? Porque assim, se você é uma pessoa, um líder, que Deus te chamou para dirigir essa casa que você tem, para dirigir um trabalho na igreja, se você é essa pessoa que está simplesmente nesse lugar, né, centrado nesse oikos que a gente chama de templo, que simplesmente você está realmente sendo conhecido só aqui, está aparecendo na foto só nesse lugar, então você está fazendo pouca coisa. Você não está sendo muito digno daquele sangue que foi derramado na cruz do Calvário, daquele sofrimento por qual Jesus passou. Então, entenda isso, que você é uma pessoa que foi chamada realmente para transtornar, para incomodar e para mover esse mundo. Porque nisso aí, muitas pessoas, a palavra diz que muitas pessoas as grandes autoridades, mulheres proeminentes, ouvindo o que Paulo estava falando e os apóstolos, os discípulos, eles acreditaram e se juntaram a eles. Nós nunca saberemos se aquilo que nós estamos falando, a verdade que nós estamos lançando para as pessoas, vai chegar no coração delas, elas vão entender perfeitamente se a gente não fizer isso. Nós temos que fazer isso. Então, eu quero deixar essa mensagem para você, para o seu coração, e também te convidar para, na próxima, a gente vai estar, ainda a Liderança que Liberta, falando sobre status, o perigo do status. É um outro fator que a liderança passa, meta, visão, perigo do status. A gente vai trabalhar alguns temas dentro desse tema maior, que é a liderança que liberta, para a gente entender que isso tem derrubado muitas pessoas ao longo da história, né, no mundo, tem derrubado muitos líderes, homens proeminentes, homens que realmente arrebanhavam multidões, e por conta desse status, eles naufragaram. Então, te convido para a próxima oportunidade, a gente está tratando sobre esse assunto, esse tema. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe. Nós vamos orar para finalizar. E aí na sua casa mesmo, onde você estiver, no seu carro, né, lá no seu trabalho, em algum lugar que você esteja, eu quero que você ore comigo. Pai, nós queremos, em nome de Jesus Cristo, te glorificar e dizer, Senhor Deus, Pai Santo querido, que o Senhor conte conosco, Pai. Estamos aqui, Senhor Deus, caminhando, Senhor Deus, para a eternidade, Senhor, e também, Deus, com um grande propósito, Senhor Deus, de conhecer o Senhor e também fazer o Teu nome conhecido na face da terra, Pai. Verdade, Senhor Deus, que o nosso propósito é esse, Pai Santo querido, o nosso destino é passar a eternidade com o Senhor. Pai, então, que nós não venhamos, Pai, retroceder, Pai, não venhamos realmente nos esconder, Senhor Deus, daquilo que o Senhor Deus preparou para nós.
Que possamos ser arautos do Senhor, com ousadia, com intrepidez, Pai Santo querido, com sabedoria, com discernimento. Assim como a tua palavra diz que Jesus, Pai Santo querido, não gritaria pelas praças, não esmagaria a cana quebrada, nem apagaria a torcida que fumega, Senhor Deus, Pai Santo querido. Deus, ele não seria extravagante, mas ele aproveitava as oportunidades, Pai. Cada momento, Senhor Deus, com cada pessoa, em cada situação, ele aproveitava as oportunidades, Pai. Assim também nós queremos, Deus, orar nessa noite, para que teus filhos, Pai, a tua igreja, Senhor Deus, e essa quantidade de pessoas que nós temos aqui nos reunindo conosco, cultuando conosco, Pai, cada pessoa dessa aproveite a oportunidade, Deus, de levar a tua palavra, o seu testemunho de vida, o seu testemunho de conversão, o seu testemunho de transformação. Muitas vezes uma pessoa que ninguém acreditava, Senhor Deus, mas que Jesus mudou sua vida. Jesus mudou sua história, Pai. Quando nós contamos o testemunho dos outros, Pai, é menos impactante, mas quando falamos de nós, Pai, não tem como contrapor, Senhor. Pai, nós queremos orar, eu quero orar nessa noite, Pai, para que o Senhor realmente mude, Deus, o nosso coração em relação a isso, mude a nossa visão, nosso entendimento. Deus, mude, Senhor Deus, aquilo que nós aprendemos, Pai Santo querido, Deus, que temos trazido, Senhor Deus, não como doutrina, mas como tradição, que o Senhor quebre isso, Senhor Deus, que nós possamos ser um corpo, um povo, Senhor Deus, Pai Santo querido, andando por essa cidade, Pai. E nesses dias, Pai Santo, que estamos em casa, são centenas de casas, Pai, espalhadas por essa cidade, que estão ouvindo a Tua palavra, que estão lendo a Tua palavra, que estão orando ao Senhor, que estão intercedendo por vidas, Pai. São pontos, milhares, dezenas de pontos nessa cidade, Pai. Sem contar os outros grupos, as outras igrejas também espalhadas nessa cidade, cada casa, Senhor Deus. Pai, se pudéssemos realmente, Deus, mapear, Senhor Deus, seria algo extraordinário, Pai. Alguns locais, alguns pontos espalhados por essa cidade, Deus, por essa região, pelas cidades vizinhas, lá em Piranga, Pai Santo querido, lá em Paula Cândido, Senhor Deus, em outros locais, lá em Visconde do Rio Branco, Ponte Nova, Senhor Deus, pessoas, Pai, que têm ouvido a Tua palavra, Senhor Deus, nos abençoe, que o Senhor, Pai, nos dê discernimento, que o Senhor clareie a nossa mente, que o Senhor fale conosco e confirme o nosso coração, Senhor, a Tua boa palavra, Pai. Nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.